Olá, meu nome é Christian e essa é a conversa sobre suicídio. E hoje receberemos o médico Carlos Felipe, que é mestre em Ciências da Saúde pela UFRJ e coordenador de vários projetos na área de suicídio, como a Rede Brasileira de Prevenção do Suicídio e a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Vamos conversar sobre isso? Vamos falar aqui sobre a prevenção do suicídio. Suicídio é um tema que esteve na sociedade, de alguma forma, bastante invisível. E é por isso que é importante podermos falar sobre esse tema que acomete, esse problema tão grande que acomete as famílias e que, de um modo geral, não tem sido bastante falado. O que é o suicídio? Por que alguém tenta se suicidar? Não há a menor dúvida que alguém que tente o suicídio é porque está tendo algum tipo de sofrimento. A pessoa não está suportando a sua dor. Ela quer acabar com essa dor. Ela não quer morrer, mas ela quer continuar a viver. Mas ela sente uma dor muito profunda. Uma dor, como qualquer outro tipo de dor. Só que é uma dor que ela não consegue ver uma saída. Então, o suicídio, ele é um fenômeno extremamente complexo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o suicídio não pode ser visto de uma forma muito simples. Em outras palavras, a gente não pode dizer que alguém se suicidou por um ou outro problema. Brigou com o namorado e se suicidou. Não é assim. Não funciona dessa forma. O suicídio tem um conjunto muito grande de elementos que fazem com que a pessoa esteja passando por alguma determinada situação, resolva cometer esse ato. E também, então, é algo que acontece no indivíduo, na dor do indivíduo, o indivíduo que está dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma escola, dentro do trabalho, e ele passa e vive essa situação de um modo geral. A grande parte das pessoas que tentam suicídio tem algum sofrimento mental, tem algum transtorno mental, pode ser uma depressão. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm depressão se suicidam, não, é uma parte delas, porque tem esse conjunto de outras situações que podem ajudá-la a se livrar desse problema. Agora, como ocorre dentro do indivíduo, aparentemente, eu acho que esse é um dos motivos que ficou tão invisível, entre outros, claro, dentro da sociedade, é porque é como se diria que aquilo acontece no indivíduo. A sociedade não teria a ver nada com esse problema. Mas esse é um engano. Isso é algo que acontece no indivíduo, mas afeta toda a sociedade. Se considerarmos que a sociedade é um conjunto de sistemas, um conjunto de famílias, um conjunto de grupos, sempre que ocorrer uma morte por suicídio em um determinado grupo, pode ser a família, isso vai afetar um conjunto de outras pessoas em volta. E essas pessoas ficam afetadas, e quanto maior a proximidade com esse indivíduo que se suicidou, mais ela se sente afetada pelo suicídio. Isso é muito importante, então, porque nós percebemos que o suicídio ocorre no indivíduo, numa família, mas é uma questão, então, de saúde pública, uma questão que afeta todo o coletivo. Isso é muito importante, porque se afeta todo o coletivo, afeta toda a sociedade, cabe também à sociedade se manifestar e apoiar ações que possam prevenir o suicídio. É muito importante imaginarmos, por exemplo, o suicídio de pessoas idosas. As pessoas idosas
hoje a maior taxa hoje e há mais de 100 anos, a maior taxa de suicídio é na população idosa. Essa população, por várias perdas ao final da sua vida, né? Perde uns amigos, perdas financeiras, perdem as famílias, se afastam das famílias, as pessoas ficam mais isoladas, mais sós, e diante de uma determinada, além é claro das doenças, todas elas que vêm quando os indivíduos vão envelhecendo, doenças algumas crônicas que fazem com que o indivíduo tenha mais dificuldade de se movimentar, de se locomover, o que fortalece o seu isolamento. Então, nesse caso, o risco aumenta. Então, nós já estamos falando que essa é uma população de risco, né? Então, esses elementos é que nos fazem dizer, essa é uma questão de saúde pública. É uma questão que atinge a sociedade, e não é só porque atinge a sociedade, é porque ela também permite que, através da saúde pública, nós tenhamos mecanismos de avaliação e de intervenção nos casos de suicídio e tentativas.